seja muito bem-vindo. Então hoje a gente vai para a nossa terceira aula, que exatamente eu vou trazer o conceito de plasticidade cerebral. O que é a plasticidade cerebral? O que é um padrão cerebral? Será que você está com um pensamento negativo? Será que você está com um padrão disfuncional de pensamento? E talvez seja esse motivo que esteja atrapalhando as suas relações, tanto a sua relação interna, você com você mesmo, quanto as relações com as outras pessoas. E isso automaticamente interfere no seu comportamento. Então é exatamente sobre esses padrões que eu vou trazer aqui hoje. E também quero te fazer uma pergunta aqui para deixar solta ao longo dessa nossa aula, você vai descobrir. Você sabia que o seu cérebro ele é plástico? Isso, eu vou te explicar o porquê que o seu cérebro ele é plástico. E é sobre esse assunto que eu vou trazer aqui nessa aula hoje. Então presta muita atenção, pega um papel e uma caneta para você anotar e não perder nada. Hoje eu vou falar sobre a plasticidade cerebral, o quão é importante a gente entender e compreender esse conceito para que a gente possa estar tendo essa metacognição, trazendo essa consciência e essa percepção dos nossos pensamentos, né, para a gente estar podendo modificar, porque a gente só consegue modificar então aquilo que a gente reconhece. Então vou te ajudar hoje a ir para esse lado, né? Despertar um pouquinho mais então dessa tua consciência, dessa sua metacognição para você pensar, né, sobre os seus pensamentos. Como que tá essa função psíquica? Como que tá os seus pensamentos? Será que você tá em um padrão negativo e que só tá trazendo coisas negativas para sua vida? Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Então o padrão, ele é um comportamento, um pensamento, uma atitude repetida que se torna um padrão, vindo de um estímulo. Então, por exemplo, se você, toda vez que você fica ansioso, né, você tem o hábito, né, o padrão de roer as unhas, né? Isso se instalou dentro da sua psique, dentro da sua mente, se tornou um padrão que se tornou algo natural. É claro que esse é um exemplo, mas a gente pode encaixar vários exemplos aqui. E também isso acontece com os nossos pensamentos. Então, por um exemplo, quando você tem uma situação na sua vida que ela é similar a uma outra situação que aconteceu, uma situação primária, você tem essa tendência a repetir esse padrão de pensamento. Por exemplo, um pensamento negativo. Então, toda vez que você... Vamos trazer um exemplo aqui de um trauma, tá? E isso tu pode aplicar para várias áreas da tua vida. Então, um trauma, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, por um exemplo. Ela sofreu um acidente de um carro, de noite estava chovendo. Toda vez que estiver à noite chovendo, se aquela pessoa não trabalhou esse trauma, né, conscientemente, se ela não passou por um processo de ressignificação, toda vez que ela estiver dentro de um carro à noite chovendo, vai trazer para ela aquela memória daquele dia do acidente. Então, provavelmente, ela não vai querer dirigir, ela vai ficar com medo, vai vir as emoções, vai vir os pensamentos negativos, né, pensamentos automáticos. A gente traz um pouquinho, então, da psicologia cognitiva, que é esses pensamentos automáticos. E, muitas vezes, eles são negativos. Nesse caso, então, do acidente de carro, essa pessoa que teve esse acidente de carro, ela vai sempre ter um pensamento negativo. Então, está chovendo, está à noite e estou dentro do carro, será que vai acontecer um acidente? Então, ela fica naquela, como se fosse uma bola de neve que fica crescendo, crescendo e alimentando, né, retroalimentando esses pensamentos. Então, sempre quando tu tiver um pensamento negativo, sempre quando você perceber entrando novamente nesse padrão, é importante que tu faça esse reconhecimento, né? Traga consciência, mas por que eu tô me sentindo assim? E aí a gente entra no questionamento socrático, que também é uma das técnicas da psicologia cognitiva comportamental, a TCC, onde você vai fazer esse questionamento, né? Essa averiguação. Será que esse pensamento, tem algo real para acontecer? Será que eu estou seguro? Nesse caso, né, do carro, trazendo aqui para esse trauma, a pessoa ela vai verificar, né, as condições do veículo, se ela está bem, se ela não estiver também bem, ela pode parar o veículo, né, retomar ali essa consciência, essa percepção, trazer mais pensamentos positivos, né? Então, fazer esses questionamentos nesse momento que você se vê dentro de um padrão cerebral, principalmente negativo, é importante que você pare, tenha consciência e analise tudo o que está acontecendo ao seu redor, né? Será que é real isso que eu estou pensando? Será que não é da minha imaginação? Porque senão você vai estar retroalimentando esse pensamento e sofrendo, né? Por exemplo, se você passou por um trauma, toda vez que você ir numa situação, né, no mesmo ambiente, numa mesma situação, você sempre vai estar com aqueles pensamentos. Então é ideal que a gente compreenda que existem situações diferentes, por mais que elas sejam similares,
né, na nossa vida são pessoas diferentes, são situações diferentes, né? Isso tu pode levar para várias áreas da vida. Então, sempre é importante reconhecer o primeiro passo, tu reconhecer o que é esse padrão, quais são os seus pensamentos automáticos, né? Então, quando você começa a fazer esse reconhecimento, você começa a dar possibilidades para você mudar. E da mesma forma que você cria um padrão cerebral negativo, um pensamento automático negativo, você pode vir a construir um pensamento automático positivo. Toda vez que você se vê em uma situação de negatividade, de pensamento ou de comportamento negativo, você tem que trazer essa consciência, essa percepção, e isso é um trabalho de autoconhecimento, lembrando lá das nossas primeiras aulas, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de você estar com essa atenção plena, fazer o mindfulness, né, que é essa atenção plena aos seus pensamentos, aos seus comportamentos. Quando você está nessa fase, né, melhor dizer assim, nessa instância psíquica, tu consegue estar direcionando aquilo que tu sente. Então você faz essa atenção, metacognição. O que eu estou pensando? A metacognição é exatamente esse papel. O que eu estou pensando? Como que eu vou agir a partir disso que eu penso? Então, por exemplo, um pensamento, trazendo lá o exemplo de novo do acidente do carro, essa pessoa que sofreu esse acidente, ela está nessa situação, ela pode modificar os seus pensamentos através do questionamento socrático. Presta atenção e anota aí. Questionamento socrático, então tu vai se perguntar: será que isso vai acontecer de novo? Existe a possibilidade, mas também existe um outro caminho, né? Então, é as perspectivas que tu vai olhar e possibilidades, é claro, focando no positivo. Lembrando que não é aquela positividade tóxica, tu não vai estar apático para as coisas negativas que podem acontecer, mas lembrando que o foco tem que ser o outro, né? Tu tem que pensar em possibilidades, em soluções, ao invés de somente nos problemas. Então, para tu fazer essa mudança de pensamento, é essencial que você faça esse primeiro passo do questionamento. Se questione, se pergunte, faça a averiguação, né? Tá tudo bem no carro, tá chovendo, mas estou de cinto, né? Ou pode parar o carro nesse exemplo, né? Desse trauma, e a gente pode trazer para várias áreas da vida. Por um exemplo, um outro assunto que é bastante falado e comentado é o assunto sobre relacionamento. Então, muitas pessoas que têm traumas no relacionamento, que foram traídas, ou que se magoaram, que perderam a confiança, elas têm essa tendência toda vez que entram em um novo relacionamento, seja um relacionamento amoroso ou de trabalho, elas têm essa tendência a achar que todas as pessoas estão manipulando, que todas as pessoas vão quebrar essa confiança, que vão trair ela, e ela não compreende que essas outras pessoas são diferentes. Então é importante que essa pessoa, nesse caso seja o seu caso também, que você compreenda que as pessoas são diferentes, que uma situação que te aconteceu no seu passado, ela pode vir a se repetir, mas que é importante que você entenda os aprendizados que tu teve, né? E tu também pode trazer alguns padrões, nós todos carregamos padrões de comportamentos, padrões de pensamentos. Então, reconheça quais são os padrões de pessoas que, por exemplo, quebraram essa confiança, né? Busque aprender, o que tu pode aprender a mapear naquelas pessoas que tu não vai mais se doar tanto essa confiança para outras pessoas. E lembrando, né, saiba muito bem quem tu pode confiar, e aí a gente começa a entrar em um outro assunto aqui, mas não é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Então é exatamente tu compreender que existem outras possibilidades. A vida não é somente o seu passado, aquilo que te aconteceu, há um trauma. A vida ela tem várias possibilidades e principalmente tudo isso começa dentro da nossa mente, né? Dentro da gente reconhecer, entender que você pode mudar um pensamento, você pode mudar um comportamento. Na medida que você muda um comportamento, você também muda um pensamento e também muda uma emoção, né? Essa é uma das bases da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, onde um pensamento influencia uma emoção que influencia um comportamento e vice-versa, né? É bem recíproco, né? Acontece essa interligação entre esses polos, então tudo influencia. É importante que se você não consegue modificar um pensamento, então modifica um comportamento. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Carl Gustav Jung, da psicologia analítica, psicologia junguiana, que ele comenta assim: você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer. Então, o comportamento, ele influencia muito fortemente
dentro de um padrão cerebral. Então, por um exemplo, né, as pessoas que elas têm depressão, que elas estão tristes, é aconselhável, né, os psicoterapeutas direcionam as pessoas para estar fazendo o trabalho de sair de casa, né, de fazer gradativamente essa exposição, né, à sociedade, a atividades. Então, isso é um comportamento. Não necessariamente ele vai estar com pensamentos positivos. Muitas vezes, esse paciente que está com depressão, esse paciente que está com os sintomas mais tristes, o que acontece? É indicado para que ele saia. Ele está com pensamento negativo, mas esse comportamento vai trazer uma mudança nos pensamentos. Então, se tu não consegue fazer agora essa percepção, essa metacognição dos seus pensamentos e reconhecer eles, é importante que tu comece a modificar os seus comportamentos. Lembra que eu falei sobre o exemplo da ansiedade lá no começo? Que a pessoa está ansiosa, toda vez que ela fica ansiosa, ela rói a unha. Então, isso é um pensamento e é uma situação que acontece. Muitas vezes a pessoa não tem essa consciência, essa percepção dessa situação, então ela vai automaticamente roer as unhas. Então, para essa pessoa seria o ideal ela parar de roer as unhas, né? Então, habituar um novo comportamento. Então, tem pessoas que passam esmalte base com pimenta, ou a pessoa pode comprar uma bolinha, né? E apertar a bolinha quando ela estiver ansiosa. Ela pode desenhar, ela pode pintar. Isso é um comportamento. E na medida que esse comportamento vai ser instalado, né? Um novo comportamento instalado, esses pensamentos também vão sendo modificados. Então, essa ansiedade ela acaba diminuindo. Então, se tu não consegue modificar um pensamento, começa modificando pequenos comportamentos e a gente vem para alguns hábitos, né? Esse padrão cerebral, esses padrões de comportamento estão muito relacionados com hábitos. Então, tu pode ter um hábito de um tipo de pensamento, um hábito comportamental. É ideal que você se questione, aproveite essa aula aqui para você se questionar e colocar no papel quais são os seus comportamentos, né, os seus hábitos negativos que você gostaria de mudar e de modificar. Na medida que você faz esse reconhecimento, sempre a partir do reconhecimento é onde tu consegue mudar. Tu não vai conseguir mudar alguma coisa na sua vida quando você não reconhece isso. Então escreve, tira isso, coloca ali então, primeira parte ali da folha, quais são os pensamentos que eu tenho automáticos negativos, né? Se eu entrar no relacionamento, eu vou me frustrar. Se eu for trabalhar, eu não vou me desempenhar tão bem. Se eu for fazer uma prova, eu não vou ser tão bom, né? Então a gente entra nesses padrões de pensamento que são negativos. Então tu vai fazer essa listinha, coloca todos os seus pensamentos negativos e depois coloca outros pensamentos positivos. E se isso de ruim pode acontecer, o que de bom pode acontecer, né? Então você vai fazer um contrabalanço desses pensamentos e tu vai escolher o que tu quer pensar. Tu quer olhar a vida, tu quer ver a vida com esse olhar negativo ou com um olhar mais positivo de gratidão, né? Essa gratidão também falei na aula anterior, ela é um dos sentimentos, né, das emoções mais fortes que a gente tem. Então troque esses pensamentos negativos, troque essa reclamação por agradecer. Quando tu começa a ser grato, automaticamente o seu cérebro, ele começa a funcionar de um jeito diferente, tá bom? E que também vai influenciar nos seus comportamentos. Vamos falar um pouquinho sobre crenças, né? Muitas das nossas crenças, elas vêm lá da nossa infância. Então, quando os nossos pais falavam assim pra gente, não confie em estranhos. Então, imagine uma pessoa que cresce com isso, não confie em estranhos, né? Claro que a gente vai modificando e compreendendo que isso muda ao longo da nossa vida, mas uma pessoa que ela cresce, digamos, com esse pensamento muito forte, não confia em estranhos. Então, uma pessoa que ela não vai confiar em estranhos. E a vida é feita de pessoas estranhas, né? Então, volta e meia a gente está se conectando, se comunicando com pessoas estranhas. É importante sim você ter essa percepção, agir com cautela, mas essa confiança é algo que deve existir. Por exemplo, num trabalho, né, que tu vai fazer, um projeto, tu precisa confiar naquela outra pessoa para que isso possa estar fluindo. Se você entra nessa desconfiança exagerada, se torna uma patologia. Então é importante que a gente compreenda, que você entenda quais são as crenças que você carrega dentro de si mesmo. Quais são esses pensamentos que vieram lá da sua infância? Porque muitos desses pensamentos vêm da infância. E a gente pode falar um pouquinho sobre o processo de individuação, que é exatamente quando o indivíduo ele compreende essas crenças, esses padrões que vêm lá da sua infância, da sua família, que vem também do inconsciente coletivo. Então, o que é isso que é
que não é meu, que não é nato, né, que não nasceu comigo, que eu fui aprendendo, que foi herdado, a gente pode trazer do inconsciente coletivo e do inconsciente pessoal, aquilo que foram as experiências de um indivíduo. Então, é analisar isso e entender, tá, isso aconteceu, mas o que eu quero fazer a partir disso que me acontece? Então, o que eu deixo para trás, né, não no sentido de anular a mente, mas exatamente a não se apegar com isso, né, não se apegar com essas crenças, com esses pensamentos. Então, modificar isso, tá? E você, enquanto indivíduo, o que você quer ser? Né? O que você quer pensar? Como você quer se comportar? Como você principalmente é feliz? A gente também pode trazer esse assunto, abranger mais esse assunto, né? Então, por exemplo, no trabalho, os pais normalmente querem que os filhos façam faculdade, medicina, direito, né? Essas graduações que são muito renomadas. Mas será que é de fato isso que você quer fazer? Será que é de fato isso que um indivíduo quer fazer? Né? Então a gente tem que se perguntar e se questionar: o que eu quero fazer? Então se pergunte mais o que você quer fazer. Quais são padrões negativos que você não quer levar? Quais são padrões positivos que você quer trazer? Porque também não tem só o negativo, né? A nossa família, ela traz alguns pontos positivos e negativos. Então você faz uma escolha, né? Então de agradecer por aquilo, honrar a sua família, por tudo aquilo que ela te trouxe de aprendizado, mas também entender que existem padrões negativos e que tu não vai seguir esses padrões, porque você tem que ter esse autodomínio, né? Essa autopercepção e principalmente também ter essa autorresponsabilidade. Então você é responsável por aquilo que você pensa, pelos seus comportamentos. Então é exatamente por isso que estamos aqui, né, nessa jornada da vida, para a gente estar cada vez mais consciente. O processo de evolução humana não é somente evoluir a tecnologia, evoluir o externo, mas principalmente evoluir dentro, né? Controlar, guiar essas emoções, compreender o que tu sente. Esse processo de autoconhecimento é um dos pontos para a gente evoluir, para a gente expandir a nossa consciência. Então, comece a pensar sobre isso, comece a pensar sobre a sua jornada, né, da sua vida, o que você viveu, quais são os traumas, o que tu precisa ressignificar, quais são esses pensamentos que ainda estão na sua mente. Será que não está na hora de você mudar? Até quanto tempo mais que tu vai viver nesses padrões negativos? Então é um questionamento socrático que eu trago para vocês pensarem sobre isso, para que vocês possam vir estar modificando esses pensamentos, comportamentos, né, emoções, para vocês virem construir uma emoção mais saudável, né, trazer um pouco mais essa saúde mental, porque afinal você é a peça fundamental na sua vida. Então você precisa ter esse autocuidado, você precisa ter esse amor com você. E quando você faz esse movimento, né, de entender, de compreender o que você sente, quais são esses pensamentos, quais são esses padrões, você se ama, porque aí você vai reconhecer aquilo que tu precisa modificar, aquilo que tu precisa trabalhar, e com certeza tu vai o quê? Buscar ser mais grato, ter pensamentos mais positivos. Tem também um outro conceito que eu quero trazer aqui pra gente fechar essa nossa aula, que é sobre os fatos. Não é sobre um fato que te acontece, mas sim como você lida com aquele fato que te acontece. Então, muitas vezes acontece um trauma, tu sofreu na sua vida, no trabalho, no relacionamento, ou às vezes você tá triste, né? Seja qual for o motivo, não é sobre o fato em si. Por exemplo, a chuva, ela é boa ou ruim? Ela é a chuva, simplesmente ela é um fato que acontece, a gente não tem como modificar isso. Então, essa percepção, essa perspectiva que tu vai olhar e vai pensar, a chuva é boa ou ruim, você vai dar esse juízo de valor para a chuva. Então é importante que você compreenda, não é sobre os fatos que te acontecem, não é sobre o seu passado, e sim como você ressignifica isso, como que você trabalha isso internamente, né? Será que tu vai ficar vendo só as coisas negativas, como a chuva, por exemplo? Tu pode agradecer pela chuva, tu pode ver os pontos positivos da chuva, tu pode ver os pontos negativos, né? Tu pode falar, não, está chovendo e é sobre isso, entende? O amor fati, Nietzsche também traz dentro da sua filosofia essa ideia de amor fati, é amar a vida em todos os seus fatos. Porque quando você só ama as coisas positivas da vida, você não ama a vida como inteira, né? Tu tem que olhar as sombras, a gente falando no processo mais de individuação, psicologia junguiana, olhar as suas sombras, amar elas,
né? Não que você vai sempre viver com elas, não que você vai viver sobre as suas sombras, mas quando você aceita, quando você acolhe, o amor está relacionado com esse acolhimento, você consegue amar a vida de fato, você consegue mudar e modificar. Então esse amor fati também é esse amor aos fatos, no sentido de que você aceita os fatos, né? Essa aceitação da vida, porque quando você aceita, você não fica querendo confrontar, você não gera um confronto dentro da sua mente. E também trazer esse olhar de aprendizado. Então não é sobre os fatos negativos. Olhe para esses fatos negativos, para um passado, para um pensamento, ou para um momento que tu está vivendo atualmente, que está sendo difícil. Então olhe para isso com amor, atenção e fale, o que eu posso aprender disso? Né? O que eu estou aprendendo? Ou melhor, o que eu preciso aprender se você ainda não conseguiu compreender isso? Então essa aula foi sobre plasticidade cerebral. Então falando um pouquinho aqui para fechar a nossa aula sobre o cérebro, será que você sabia que o seu cérebro ele é plástico? Não no sentido que o seu cérebro ele é um plástico, né? Mas sim que ele é maleável. Então o seu cérebro ele sempre tem essa capacidade de aprender. Então sempre se lembre disso. Sempre você pode aprender, sempre você pode modificar um pensamento, um comportamento, basta você ter essa força de vontade, você querer fazer isso e compreender que isso é para o seu bem, porque se você vive uma vida inteira sempre do mesmo jeito, você não tem adaptação e muitas vezes esse jeito que você vive essa vida, esses pensamentos, essas emoções que você nutre dentro de você são negativos e te fazem mal e consequentemente fazem mal para outras pessoas. Então existe essa plasticidade cerebral exatamente por isso nós somos perfeitos nesse sentido que a gente consegue sempre estar modificando essas coisas, né? Então é muito legal a gente compreender isso. Então sempre se lembre que tu pode mudar o pensamento, que existem várias possibilidades para sua vida e faça esse reconhecimento dos seus comportamentos, seus pensamentos e emoções. Se for preciso, assiste essa aula de novo, faz as anotações, tá bom? E muito obrigada por assistir a aula aqui, te vejo na nossa próxima aula. Para você então que quer aprender a como lidar com os desafios da vida e principalmente para você desenvolver essa inteligência emocional, eu quero te fazer um convite para você clicar no link aqui abaixo desse vídeo. E esse link ele vai te direcionar para um programa que eu chamo de 3M. Nesse programa eu falo sobre inteligência emocional, como que você pode estar aumentando essa sua inteligência emocional, ou se você não tem, como que você pode adquirir ela. Falo também sobre mudanças de mentalidade, mudanças de hábitos e muito sobre o processo de autoconhecimento. Além de trazer outros exercícios práticos para você estar praticando na sua vida e estar usando no seu dia a dia para você construir essa maturidade emocional, para você vencer os desafios diários, tá bom? Então se você quer ter uma nova mentalidade, se você quer parar de repetir padrões que não fazem mais sentido para você, que tem te colocado em um lugar que você não está confortável e principalmente se você quer ter esse autoconhecimento, desenvolver a si mesmo a partir do desenvolvimento pessoal, ter mais inteligência emocional, eu te convido a participar do curso 3M, onde você vai aumentar a sua capacidade, essa sua percepção de conhecer a si mesmo e principalmente de trazer ferramentas para você lidar com todos esses desafios que a gente sabe que a gente vai enfrentar ao longo de toda a nossa vida. Então o melhor que eu te indico é que você aprenda o quanto antes a lidar com esses desafios e principalmente fortalecer a sua mente. Então clica aqui no botão que está aqui na descrição para você acessar o curso 3M e eu te espero lá. Até logo!